Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e um novo convidado, do mesmo jeito que a gente teve na semana passada, dessa vez, João Capucci. Tudo bem, João? E tudo bem, Carol, também, né? Mas vamos deixar o João falar. Oi. Tudo bem, então? Tem a Carol também, né, Carol? Pois é, né? Tudo que bem. Isso, importantíssima. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês. Uma honra mesmo, viu? É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o João Capucci. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito, muito enriquecedor pra vocês, pra nós. E a gente só tem a sair ganhando daqui, né? Isso aí. E de onde surgiu o João Capucci, Carol? Quem é ele, né? Onde vive? O que come? Quem é ele? Eu acho que ele explica daqui a pouco, né? Mas, assim, eu acabei de descobrir que eu já tinha conversado com ele, mas não me lembrava disso, né? Ele me desencaminhou das exatas, tá vendo? Olha que coisa. Olha, que legal. Bom, eu vou deixar o João se apresentar, mas só pra vocês saberem, todo mundo tá ciente que o pastor Thiago, ele teve que deixar o LBC por algum tempo, um tempo indeterminado, a gente não sabe quanto tempo, mas como ele, sim, foi muito, muito bacana com a gente, ele deu uma lista de nomes de seminaristas, de... alunos eu vou dele. dizer assim, pastores. Então, dos próprios alunos, e ele trouxe o João, o nome João Capucci, e ele falou, olha... O João é um cara bacana, estudioso, só falou coisas boas dele. Depois eu descobri que o João é da igreja dele, então faz sentido. Depois eu vou pagar ele, viu? Porque, olha, não sei não. Brincadeira. E aí a gente convidou e ele aceitou, né? Mas e aí, conta um pouquinho de você pra gente, João. Bom, de fato, eu sou da igreja do Thiago, né? Agora eu posso revelar, né? Já que tá tudo certo. Mas na verdade, eu não sou só da igreja. Ele é meu pastor, mas também foi meu professor no seminário lá no Logos, quando eu estudei lá. Me formei, graças a Deus. É meu padrinho de casamento, fez meu casamento, e quando vier o filho, eu tô pensando em ele ser padrinho também, vai. Vai chamar de Thiago em homenagem, né? Exato. Não, aí já é demais. Minha esposa acho que não vai gostar muito dessa onda. Não, mas ele foi muito bem recomendado. Não só uma pessoa que aparentemente conhece muito das escrituras, pelo menos a venda foi essa, mas uma das coisas que eu perguntei pro Thiago, e acho que é legal a gente falar aqui no LBC, né? Que a gente se preocupa muito, não só com o conhecimento da pessoa, porque uma coisa que a gente não quer para o LBC é aquele tipo de estudo bíblico, onde fica aquele monte de achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então é importante sim, por mais que a conversa seja descontraída, como vocês já sabem que é importante sim que a pessoa tenha um conhecimento teológico e principalmente, que foi o que eu falei bastante com o Thiago, eu queria que as pessoas que participassem desse projeto fossem realmente pessoas que levam Deus a sério. E eu coloco, acho que até na frente de conhecimento teológico, tá? E, de fato, as pessoas que a gente tem trazido pra cá, vocês já conheceram semana passada o Guilherme Burjac, a partir da semana que vem vai entrar um novo convidado que vai seguir no livro de Oséias com a gente. Todos eles passaram com certeza por esse crivo, tá? De pessoas que levam realmente Deus a sério. Então, João Capucci chegou com esse peso aí. Que isso, sem gente. pressão. Aí, mas o Thiago é muito generoso, né? Não sei e tal. Brincadeira, mas eu fico muito honrado, assim. O privilégio é todo meu de participar com vocês. Acho a iniciativa de vocês, sempre achei, desde o começo, muito bacana, muito interessante mesmo. E é uma grande honra. Tá? Só falando um pouquinho mais pro pessoal me conhecer, né? Esse ilustre desconhecido, assim, mas eu sou lá de Tremembé. Tenho trabalhado já há alguns anos, estou há algum tempo lá. Tenho atuado lá como líder de jovens, como diácono também, faço parte da diretoria, faço um pouquinho de tudo lá. Fazer café a gente faz, precisa de qualquer coisa lá, a gente tá lá pra ajudar. Legal. Isso aí. E a gente não falou, né? Tá no título do programa, mas hoje a gente vai lidar com o Salmo 4. A gente tá dentro daquele hiato entre livros. A gente já terminou há 2 semanas o Evangelho de Lucas. A gente vai começar na semana que vem o profeta Oséias. E a gente tem então o Salmo 3, que foi semana passada, e hoje Salmo 4. A gente já combinou o jogo aqui, a gente vai dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte vai ser lido pela Carol, que é só o primeiro versículo. O segundo trecho até o versículo 5 vai ser do João. E do 6 até o 8, é um salmo bem curtinho também, eu que vou fazer a leitura.
Lembrando que a gente sempre gosta de agradecer à editora Mundo Cristão por ter nos cedido a NVT, que é a tradução bíblica que a gente usa dentro desse projeto. Talvez o João não saiba, não sei o quanto que ele já acompanhou, mas a gente faz a leitura na NVT, mas é bem comum a gente trazer outras versões também quando a gente acha alguma coisa importante em outra tradução, ou às vezes até nem gosta muito da tradução que foi feita pela NVT ou pela opção que eles tiveram. Não tem problema nenhum, a gente não tem essa obrigatoriedade de ficar preso a um tipo de tradução só. A beleza da nossa língua portuguesa é que a gente tem um monte de opções muito boas de bíblias por aí, e fica um incentivo para você ouvinte escolher a que você mais gosta. Se você quiser abençoar a gente comprando alguma NVT ou alguma outra versão qualquer, dentro da descrição do programa tem o nosso link Amazon, basta você entrar por lá e comprar o que você quiser, que vai chegar uma comissãozinha pra gente e vocês nem vão pagar mais nada por isso. Falamos tudo, Carol? Ah não, ainda temos que agradecer a Maria Lídia, né, por prestar a trilha sonora que a gente usa aqui no projeto. Obrigado mais uma vez, Maria Lídia, você sempre é mencionada aqui e é sempre com muito carinho, tá? Com certeza. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a leitura. Salmos 4, eu vou ler apenas o versículo 1 e aí a gente vai comentar. Então vamos lá. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim e ouve minha oração. Vale lembrar que esse salmo, assim como o da semana passada, tem um título, né? Exato. É verdade. O título dele é Ao Regente do Coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. A gente tem claramente aqui um salmo de Davi de novo. Acho que todos, né? A gente praticamente fechou que o Salmo 1 e 2 é de Davi. O Salmo 3 tem isso declarado no seu título. E pela primeira vez aparece uma referência direta a instrumentos musicais, né? A gente já mencionou várias vezes que salmos são cantados, né? Eles são melodias, são poemas para serem cantados. E aqui tem até algumas instruções para quem vai executar essa melodia. Carol, que é super erudita aí, deve falar alguma coisa disso, né? O que faz super sentido, né? Porque Davi era um musicista, né? Exato. E compositor. Então faz todo sentido quando ele compunha que ele deixasse instruções, né? Porque, afinal de contas, quando você vê uma partitura de Beethoven, por exemplo, tem lá algumas instruções para os músicos para fazer tudo bonitinho do jeito que o autor da canção pensou, né? Então, faz total sentido. Não ia ser legal se a melodia dos salmos tivesse sido preservada de alguma forma também? Ah, seria bastante interessante, né? E é interessante o que a Carol falou, lembrar que Davi, de fato, era um instrumentista de instrumentos de corda. É E verdade. é justamente essa notação, esse comentário que é deixado aqui no subtítulo, né? Tocava harpa e tal, a lira, e enfim, bem interessante. É verdade. É importante lembrar também, eu até comentar aqui, apesar disso já foi comentado lá no nossa introdução aos Salmos, que o Salmo 4 está no livro 1. Lembrando que são 5 livros aí, né? Que o Saltério está dividido. E esse primeiro livro, ele foca bastante na questão da experiência pessoal do salmista com o Senhor. Sim. E de fato essa informação vai ser bem importante no decorrer da nossa conversa aqui sobre esse salmo, né? Bastante baseado nisso. Eu acho que vale falar uma outra coisa, né? Da mesma forma que a gente teve o Salmo 1 e 2 muito ligados entre si, isso ficou bem claro nos dois que a gente gravou, o Salmo 3 e o Salmo 4 aparentemente também tem essa ligação muito forte, não só temática, como vai ficar bem claro, mas vi em vários lugares dizendo que o Salmo 3 é como se fosse uma canção matutina e o Salmo 4 uma canção vespertina. Então você fala sobre amanhã, né? No 3, e nesse 4 vai aparecer ao longo do texto aqui alguma coisa sobre o fim do dia. E acho que se complementam em assunto muito bem. Perfeito.
eu vi, a maioria dos autores vão por essa linha mesmo, mas eu encontrei até um autor, pra gente ampliar nossa reflexão, que fala até que esse salmo pode ter sido composto na época em que Davi estava sendo perseguido por Saul. Por Saul? Por Saul. Embora junto com o Tan eu prefiro a linha de que de fato existem muitas similaridades, até estruturais, sim, entre o Salmo 3 e o Salmo 4, né? Mas também existe essa outra linha aí. E ainda mais focando especialmente quando o salmista pergunta: até quando, Senhor? Tem a ideia de que seria uma adversidade bastante longa. Sim. E combinaria com a perseguição que Davi sofreu de Saul. A impressão que dá é que no 3 ele tá saindo, né, em fuga do Absalão, e no 4 ele já tá um tempinho aí afastado e não passa, né, essa aflição dele. Na parte de similaridade estética, a gente tem 8 versos divididos de 2 em 2 no Salmo 3, e de novo aparece aqui quase que com estrofes muito próximas nos temas, né? Apesar de que a gente não tá fazendo a leitura de 2 em 2, né? A gente pegou mais pela temática maior, mas poderia. Tanto que os interlúdios que aparecem aqui, aquele tal do Selá, que a gente já falou no episódio passado também, ele vai aparecer aí de 2 em 2, a menos do último 2 ali que ele junta, né? Perfeito. E mais uma vez a gente vê a intimidade de Davi, né, com Deus. Ele chega e essa ousadia dele, né? Eu lembro que quando a gente gravou, eu não lembro agora se foi Gênesis ou Lucas, ou se foi o próprio Salmos, eu teria que ouvir de novo todos os episódios. Mas é que às vezes a gente acaba ficando um pouco temeroso de falar certas coisas pra Deus, ciente de que Deus conhece o nosso coração, conhece todos os nossos pensamentos, e a gente fica com, não é medo, né? Mas com pudor assim, né? Exatamente, é esse pudor com Deus, né? E você vê que Davi Davi fala: ó Deus, até quando, entendeu? E a gente vê que Davi, apesar de ter sido não vou dizer o melhor rei, né? Mas ter sido um rei ali, muito amado pelas pessoas, por Deus, enfim. Ele passou por muitas situações, né, assim, terríveis na vida dele. E que uma pessoa, a gente fala: eu não quero sofrer, né? Poxa. E quando a gente sabe que a gente vai sofrer, né, a vida, a gente vai ter aflições. Só que Davi não fica: pô, Deus, né, caramba, de novo, acabei de sair de uma, já tô metido em outra. Pelo contrário, né, ele fica: ai Deus, olha, eu confio em ti. Até quando eu vou passar por isso? Mas tô confiando em ti, que eu sei que com o Senhor é o melhor, né? Isso que você falou, Carol, me lembra muito aquele texto do próprio Senhor Jesus, antes da crucificação, né, ali. A oração dele, eu acho muito honesta. Senhor, aparta de mim esse cálice, mas se não for possível, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. E eu acho isso de uma honestidade, de uma sinceridade, de um modelo pra gente assim, tão grandioso, né? E aqui, cara, a gente vê Davi, vê o Senhor Jesus, e de fato é muito importante essa reflexão que você trouxe. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, essa coisa de que quando a gente é muito novo na fé, a gente meio que tem alguns pudores de falar com Deus, no sentido de achar que tem algumas coisas que não se diz pra Deus, ou que a gente tá lidando, sei lá, com o nosso chefe na empresa, onde a gente não pode abrir de fato o nosso coração, a gente tem que ser polido, tem que escolher as palavras. E conforme a gente vai vendo esses salmos, principalmente desse primeiro livro dos salmos, né, a gente vê que não, Deus, ele primeiro que assim, ele não precisa que a gente fale alguma coisa pra ele saber o que tá no nosso coração, né? Já sabe. Exato. A questão é que a gente tem que ter liberalidade suficiente pra falar com Deus até das coisas que, num certo sentido, são pecaminosas, sabe? Que nossa mente tá propensa a pensar de uma forma errada, mas Deus entende que a gente precisa conversar sobre aquele assunto. E Davi mostra isso muito claramente. Esse salmo, na verdade, a gente decidiu fazer essas 3 quebras, porque basicamente são 3 grupos que ouvem as palavras do salmo aqui, né? O primeiro é o próprio Deus, né? Que é esse verso 1, com esse clamor de Davi. E a partir do verso seguinte, a gente vai falar daqui a pouquinho, Davi começa a lidar com outros públicos. Por isso que a gente fez essa divisão. Sim, outra divisão possível seria dividir com base nos próprios interlúdios. Sim, né? Sim. De repente, em termos de clamor, de resposta ao clamor em esperança e prática,
da esperança, né? De repente seria uma outra possibilidade de divisão. É interessante, se algum dia você for pregar sobre isso, você tem várias opções para escolher, né? Verdade. É verdade. Inclusive, vi alguns comentários que separam a segunda parte, eu não concordei com elas, mas acho que vale mencionar. Separam a segunda parte em duas, o verso 2 e 3, e a partir do 4, outros fazem a divisão no 5 ainda, falando com públicos diferentes, mas eu acho que não faz muito sentido pelo todo, não. Mas tem gente que defende isso também. O fato é que Davi tá quebrado, né? Ele tá quebrado, a gente já viu que ele sofreu pra caramba na saída pra fugir de Absalão. A gente já explicou também no episódio passado o que levou com que Deus deixasse e fizesse até isso acontecer na vida do próprio Davi, como uma resposta aos pecados dele em relação ao caso com Batseba e tudo, também já tá bem explicadinho no episódio anterior. Mas o Davi tá sofrendo, né? E a impressão é que ele tá... Poxa, Deus, já deu, né? É meio nisso, né? Já deu. Mas ele não desiste de Deus, né? Ele só fala, ó, eu tô muito angustiado. Parece que o senhor não tá ouvindo a minha oração. Por favor, ouve a minha oração. E aí dá pra pensar em quantas e quantas vezes a gente já viveu situações desse jeito, né? Eu gostei de um estudo que eu vi na internet, uma das minhas pesquisas. Na NVT, a gente vem com o Livra-me de minha angústia. Mas eu fui em outras versões, como a NVI, por exemplo, e é dá-me alívio da minha angústia. Eu não sou estudiosa de grego nem hebraico, mas nesse estudo que eu peguei, pra estudar, falava mais ou menos que a palavra angústia, ela é traduzida do termo hebraico que se refere a uma situação em que uma pessoa tá encurralada, tá ali numa situação muito apertada, né? Difícil. E contrasta com a palavra alívio. Na versão NVI a gente vê alívio, que traduz também, é uma tradução do termo hebraico para um lugar espaçoso, né? Então, se você parar pra pensar, né, é isso mesmo, né? Deus me tira aqui, né, dessa situação onde eu tô encurralada, né? Eu tô apertada aqui, meu coração tá apertado e me põe num lugar espaçoso, né? Me põe ali na tranquilidade, né? É muito interessante. É a questão da tradução que a gente acaba perdendo essas nuances, né? Se eu for pra Almeida Revista Atualizada, por exemplo, onde ela tem uma preocupação maior com traduzir palavra por palavra, essa dança de palavras, de contrastes aí que a Carol falou, demonstra um pouco melhor. Ó. Ele fala lá, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Esse angústia com alívio aí, em contraposição aí, né? Encontrei também nos meus estudos até pessoas falando que esse me tens aliviado é como se, talvez um Davi aí um pouco mais otimista, né? Sim. Olha, Senhor, me livra como o Senhor já tem me aliviado, já tem me livrado de outras situações. O que mostra também a dificuldade que deve ser traduzir uma Bíblia, né? Porque toda hora você tem que tomar uma decisão e se você vai pra um lado, você perde o outro. Esse que é um problema. E é uma responsabilidade que eu, de fato, não quero pra minha vida nunca. Eu acho que eu vou me sentir mais mal do que bem. Essa é a diferença entre um tradutor medíocre e um bom tradutor, né? Um tradutor que se preocupa em realmente pesquisar a língua original e ver essas diferenças. Mas nem é isso, né? Às vezes é ambíguo no original e você tem que fazer uma decisão. Ah, tá. Eu acho que a minha tradução teria mais nota de rodapé do que texto. Ia ser isso, pessoal, mas pode ser esse outro aqui também. Mas pode ser esse outro aqui também. É verdade. De fato, é uma tarefa bastante ingrata, de alguma forma, porque não importa qual caminho você escolha, sempre terá um outro caminho possível para ser seguido, né? Não vai ter jeito. Mas é ingrato, mas deve ser mais grato do que ingrato para quem consegue legal, chegar no né? fim, né? Com certeza. Exatamente. São os ônus e o bônus. Estamos tranquilos aqui no verso 1, podemos andar? Opa! E é o João, né, que vai fazer a leitura, ele vai do 2 ao 5. Versículos 2 ao 5, perfeito. Diz assim: Até quando vocês jogarão minha reputação na lama?
Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Numa primeira leitura, eu tenho que admitir que eu fiquei bem confuso em relação a... Tá, ele tá falando com quem? Mas foi bom, porque a gente tinha acabado de gravar o Salmo 3. E aí, então, tudo aquele panorama tava na minha cabeça. E a hora que eu fui pros estudos, eu vi a quantidade de gente falando, olha, o contexto é o mesmo. A fuga lá pra Absalão. E a gente já tinha mencionado no final do 3, né, que Davi, de uma certa forma... ele ora para que Deus abençoe o povo que tinha ficado em Jerusalém, mesmo ele tendo fugido de lá. Então eu cheguei a uma conclusão que eu acho que a gente pode, até com bastante segurança, né, entender que ele está falando sim com as pessoas que estão lá. Porque, imagina, o Absalão tá fazendo a cabeça de todo mundo lá. De todo mundo. E ele sabe da culpa dele em relação a Batseba, mas ele sabe da inocência dele em relação a ser uma pessoa fiel ao Senhor. E é justamente o que ele usa como defesa para ele aqui, né? Olha, Deus cuida dos fiéis, né? E outra coisa também que a gente não pode tirar nunca da cabeça é o público e o contexto da época. Hoje, você falar, até quando vocês vão jogar minha reputação na lama? Já tem o seu peso, mas a reputação de uma pessoa, né, na época de Davi, era algo estratosfericamente mais importante do que hoje em dia. Ainda mais do rei. Ainda mais do rei, exatamente. Então, assim, é algo que as pessoas estão fazendo, muito provavelmente incitadas pelos próprios seguidores ali do Absalão, ou do Absalão em si, e ele fala, cara, não, eu não sou essa pessoa. Quantas vezes a gente já não foi perseguido nas nossas vidas e a gente fala, não, você tá viajando, eu não sou essa pessoa. Você tá interpretando a mim de um jeito totalmente errado. Só que ele não tá lá na cidade, né? Ele só tá orando a Deus aqui. Esse salmo é isso, né? Ele não tá escrevendo uma carta pro pessoal de lá. Mas é meio que como se estivesse, né? Olha, vocês estão jogando uma reputação na lama. Até quando vocês vão ficar fazendo essas acusações infundadas? Essas e vão continuar mentindo? Porque eu não sou isso. Exato. Perfeito. Então, mas, assim, se ele tá orando... Ele tá falando isso pra Deus? Não entendi. Então o salmo é uma oração, ao mesmo tempo é uma canção. Isso em algum momento foi pra Israel, pra ele ser cantado, né? E eu acho que, assim, a história em si, a gente tá contando muito contextualizada com o caso de Absalão e tudo. Só que a aplicação dela vale para qualquer época do mundo, para qualquer contexto de vida. E eu acho que cabe muito a nós pegar isso para nós, trazer para as nossas situações, para as pessoas que nos perseguem injustamente, até como um modelo de oração para falar, olha, até quando Deus as pessoas vão atacar a minha reputação? Ou a gente ter, assim, imagina que a gente tá falando com um público que tem minimamente uma entrada de Deus... A gente ter, sim, essa ousadia até de falar, até quando vocês vão ficar manchando a minha reputação? Eu não sou essa pessoa. E não só isso, hein? Cuidado. Porque o verso 3 é Davi falando cuidado pra eles, né? É uma demonstração, né? Estejam certos disso, o Senhor separa o fiel pra si. Davi, tem noção de que ele é fiel. O Senhor responde quando eu clamo, hein? Cuidado, hein? Ó que eu posso clamar contra vocês. Vocês não sentiram isso? Vou falar mal de você pra ele. Não, mas é muito isso. Mas Pegando um gancho nisso que a Carol falou, de fato, o livro de Salmo do Saltério ele pode ser interpretado como orações do povo, mas lembrando um pouco do subtítulo, é um regente do coral, é um poema para ser acompanhado por instrumentos de corda, nos faz perceber que ali também tem uma intencionalidade, uma beleza artística, que às vezes pode fugir um pouco da nossa percepção. Então eu vejo esse trecho aqui como se ele chamasse as pessoas, seus acusadores, meio que para um diálogo e esse enfrentamento, né? Até um arrependimento, né? Uma exortação. Exato, e é até interessante aqui, eu vejo, por exemplo, nessa tradução da NVT, até um paralelismo, né? No versículo 2, até quando vocês jogarão minha reputação na lama?
Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Parece que a parte B do verso, ela explica o que vem antes. Como é que as pessoas têm jogado minha reputação na lama? Fazendo acusações infundadas e mentindo. Uhum. É verdade. Então, existe uma intencionalidade, uma beleza artística aqui nos Salmos, que, claro, é uma oração, mas também há algo ali extremamente proposital, extremamente pensado, né, de alguma forma. Uhum. De novo, indo contra a NVT, tá? No verso 2 diz, até quando vocês jogarão minha reputação na lama? É uma quase interpretação do texto. Literalmente até quando tornareis a minha glória em vexame? O que dá um contraste muito maior aí, glória com vexame, do que simplesmente traduzir a ideia. Eu sempre prefiro para textos de poesia, onde as palavras elas têm um peso, não só o peso do significado, mas o peso na estrutura textual muito grande. É muito diferente de um texto narrativo, por exemplo. Então, eu normalmente tendo a ir para textos mais literais, por mais que o texto fique mais duro de ser interpretado, sabe? Poesia é dura para ser lida. Você não lê poesia como você lê um livro de histórias. É um negócio pra você parar e falar, opa, pera, não entendi. Aí você lê de novo e aí você entende os contrastes, sombras e luzes. Ah, olha que bonito. Quando você vai para um texto mais interpretado, você fatalmente perde isso. É aquele paradoxo das traduções, né? Ele não tem como... Ele tem que fazer uma escolha, né? Perfeito. Mas de fato, em casos de literaturas de sabedoria ou poesias, de fato as escolhas das palavras são muito bem pensadas, né? Então essas traduções mais literais nos ajudam a entender um pouco mais essa força que o próprio salmista quis dar. Sim. E acho que a própria tradução para a língua portuguesa a gente já perde demais. Não tem jeito. Porque muitas vezes no hebraico, por exemplo, tem rimas de palavras e a rima dele não é parecida com a gente, né? No sentido de terminar ão com ão, ar com ar. Mas sonoridade, muitas sílabas parecidas no meio das palavras, sabe? Coisa que, mesmo que eu seja super literal na tradução, eu vou perder, só porque eu mudei de língua. Ou só porque leu e não cantou com instrumento de cordas. Isso, não cantei na entonação correta. É verdade. Verdade. Mas nesse segundo trecho, então, a gente vê, olha, um certo ataque de Davi, até o próprio caráter dessas pessoas. Vocês estão sendo enganadas, vocês estão fazendo acusações infundadas contra mim. E aí ele reage, não com a força dele, mas com a força de Deus, né? Falando, olha, eu sou uma pessoa fiel, piedosa, né? É a palavra que normalmente se traduz também nas outras. Eu sou uma pessoa piedosa e Deus me escuta. Cuidado. Só que aí você percebe um certo tipo de misericórdia, porque afinal de contas ele era o rei e aqueles eram pessoas do povo dele. Eram seus súditos e com quem ele tem um cuidado, de quem ele é de uma certa forma responsável. Então ele vem no verso 4, não pequem ao permitir que a ira os controle. De novo eu vou ter que ler lá, porque é um texto que é citado inclusive por Paulo no Novo Testamento, né? Exato, lá em Efésios 4. Irai-vos e não pequeis. E olha só que coisa, ó. Se a gente ficar na NVT, não pequem ao permitir que a ira os controle. Numa primeira leitura, ira é pecado. Você já pegaria isso. Se você vai pro outro, irai-vos e não pequeis, opa, não. Dá pra eu me irar e ao mesmo tempo não pecar. Ó, tudo bem não você pecar. Se irar, mas não deixe essa ira crescer num ponto pecaminoso. Até porque a gente vê algumas vezes na própria vida de Jesus Cristo ele se irando, usando inclusive nos evangelhos a palavra ira de Jesus. Então, dado que ele nunca pecou, né? Enfim, é possível. Então ele tá falando, olha, não deixem que essa ira fuja do seu controle. Não pequem. Encosta a cabeça no travesseiro, e aí sim aquela coisa da noite aparecendo, né? Encosta a cabeça no travesseiro, e por mais que você esteja ouvindo fake news atrás de fake news sobre a índole de uma pessoa, pensa sobre isso durante a noite. Fique em silêncio, só você e Deus, analisa o todo e vê se faz sentido. Esse é o apelo de Davi, né? Pro seu povo. Sabe, Tan, que de fato eu encontrei muitos comentaristas, né, estudando esse texto, que de fato afirmam que parece que Davi está se voltando para esses acusadores
dentro dessa palavra mais terna, parece, né? Mais real, mais até pastoral, eu diria. Isso. Mas, por outro lado, também a gente pode pensar que nesse texto, ele pode estar falando com as pessoas que estão com ele e estão vendo todas essas injustiças acontecendo. Então, olha, a forma daquele que confia no Senhor de reagir em meio à angústia, em meio à injustiça, e de confia que Deus protege o fiel, é de fato não permitir cair o controle. Que a angústia controle, Sim. que o medo, que o desejo de vingança, e de fato isso não pode controlar o seu coração. E é bem parecido com a afirmação, com a aplicação que Paulo faz lá em Efésios, usando esse texto, né? Parece que ele cita a Septuaginta ali, Sim. mas usa esse texto. Pra quem não sabe, só o parênteses da Septuaginta, tá? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que originalmente foi escrito em hebraico. Septuaginta é escrito em grego, que era o texto que eles tinham disponível lá na época de Jesus. Então faz todo sentido não citar o texto em hebraico e sim citar o texto em grego. É só pra não ficar um termo perdido aí pra quem não conhece. Perfeito. Então Paulo parece que cita a Septuaginta e parece que é justamente a aplicação que ele está fazendo lá em Efésios. Ele expõe a parte teórica dos capítulos 1 a 3 de Efésios, de 4 a 6 ele começa a aplicar. Como é que eu vivo à luz da vocação de ser igreja? Uma das maneiras de viver é irar e não permitir que isso controle seu coração. É irar e não pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele começa a aplicar. Então parece que é um paralelo aqui bem interessante que ele faz com as palavras de Davi aqui nesse salmo. E é bonito, né? Que aí ele termina falando, ó, e vamos fazer as coisas direito? Oferece aí o que vocês têm que oferecer e confiem no Senhor, né? É dessa forma que vocês têm que agir. E olha só, de novo o paralelo de textos, Carol. Aqui no 5, na NVT, ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Passa esse ar de reconciliação com Deus aí, até nas ofertas, né? Sim. Nos sacrifícios. Sim. Mas no outro diz, olha o contraste com o que foi dito. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Só que eles estão sendo injustos. Então eles precisam abandonar essa injustiça e trazer os sacrifícios de justiça. Só uma pessoa justa, lembra quem que foi considerado justo aqui? Quem que foi? Falou, olha, eu sou justo. Ele não usou essa palavra, né? Mas eu sou piedoso, eu sou fiel. A justiça não está com vocês estão sendo injustos. Nesse assunto, eu, Davi, estou sendo justo. Então vocês precisam deitar a cabeça no travesseiro. De acordo com a NVT, permaneçam em silêncio. De acordo com a Almeida, sossegai, deitem, né? Consultai no travesseiro o coração. E aí o coração nesse sentido de todo ser humano aí, né? A mente, com emoções, com tudo. E sosseguem, porque quando vocês realmente consultarem o coração da maneira correta, com Deus esquadrinhando o seu coração, você vai ser capaz de sossegar. A partir daí, você vai estar apto a fazer um sacrifício de justiça. Isso para mim me lembra muito, por exemplo, aquela exortação de fala, olha, não adianta nada você não resolver as suas querelas com Deus e você vir ofertar. Primeiro vai lá resolver o problema com o seu irmão e aí depois você vai estar apto para vir ofertar ao Senhor. Isso do Novo Testamento, é isso que está acontecendo aqui. É interessante porque não é uma coisa vazia, né? Não é só simplesmente, ó, vai ali no culto de domingo, você tem que ir pra igreja, vai pra igreja, né? Não, ó, ao teu coração, medita, né? Eu acho engraçado que tem muitas pessoas que falam assim, mas o que é examinar? A gente usa esse termo na Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E aí o pessoal fica assim, tá, mas o que é esse examinar? Eu tenho que olhar aqui dentro pra mim e ver como é que eu tô? Um check-up, né? Entendeu? Faz aí, passa um raio-x, eu pequei aqui, segunda, terça, não, na quinta tá tudo bem. É muito mais do que isso, né? E, mais uma vez, a gente viu isso no capítulo 3. Davi, ele tem um estilo de vida voltado pra Deus, né? Ele vive o que ele fala, né? O que ele canta. Então, pra ele é forte esse negócio, né? Pô, façam as coisas direito, vocês precisam, entendeu? Se eu que tô vivendo... Ele não fala isso, tá bom, gente? É uma interpretação minha aqui. Se eu que vivo certinho, né? Entre aspas aqui, louvando a Deus e ainda peco, né? Ainda cometo aí várias atrocidades. Imagina vocês que estão se irando aí e estão acreditando numas tolices e não estão se examinando, sabe? Então, eu acho até bem paterno da parte dele. Sim. Ele tá ensinando os filhos, né? Ó, cuidado.
E o fiel da balança não é o próprio Davi, né? O Davi tá falando, olha como eu sou justo. Ele tá falando isso no começo. Olhem a minha justiça, vocês estão sendo injustos, mas ele não termina e confiem em mim. Ele fala, e confiem no Senhor, porque é o Senhor que vai convencer vocês de que isso que eu tô dizendo é a verdade. É real, né? Não sou eu. Vocês vão lá, deitem a sua cabeça no travesseiro, reflitam, usem o seu coração diante do Senhor, fiquem prontos para oferecer sacrifício e confiem no Senhor. Então é muito pastoral, como o Capucci falou, né? Muito pastoral. Pois é. E ele podia usar isso, né, pra falar assim, não, eu que tô falando. Tá vendo? Porque ele era o rei, né? Por mais que esteja fugido, o Absalão, sei lá, dominou ali, mas todo mundo sabia que ele era o escolhido de Deus. Exato. Quando eu olho pra esse texto, não sei se é por causa da minha formação, assim, né? Mas me parece que Davi tá pregando domingo à noite. Assim, acho muito... O texto é muito aplicativo, né? Por isso que tá falando assim, gente, qual que é a forma daquele que é fiel, daquele que é piedoso, e agora contextualizando, para aquele que é crente, que é cristão, responder diante da injustiça, diante da angústia, diante da mentira. É com vingança? É com raiva? É com ressentimento? Não. É em obediência e é em confiança. É não deixando a ira dominar nosso coração, é obedecendo o Senhor e é confiando na providência dele. Sim, e inquietude, né? Você não precisa fazer nada, você só precisa ficar quieto e deixar Deus falar. Descansar. Descansar. Que é o que ele vai falar no final, né? Isso. Inclusive o que ele vai falar daqui a pouco. E descansar. Aliás, acho que dá pra gente fazer a leitura do final, né? Do 6 ao 8. É a minha vez, né? Sim. Então vamos lá, a partir do verso 6. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre todos nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. É interessante que ele abre esse trecho, aqui já é meio que uma volta a conversar com Deus junto com o povo, né? Meio que, olha, agora eu me uni a vocês e juntos vamos conversar com Deus, né? E muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Tá, como é que eu sei o que é certo e o que é errado? É Deus, sabe? É Deus aqui, que a luz de teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. É a resposta, olha, é só do Senhor que vem a verdade, não é de mim. É só do Senhor. É interessante que parece que essa fala de Davi reproduz, talvez, pensando ele aqui fugindo de Absalão, a pergunta que os seus apoiadores faziam pra ele. Olha, a gente tá perdido. Quem é que vai mostrar o bem? Como é que a gente vai sair dessa? Sim. E a resposta dele é, Senhor, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. É uma imagem assim da busca e do pedido, do favor e da bondade do Senhor sobre eles, né? Que se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, ela aparece lá em Números 6, versículos 24 a 26, lá quando Deus fala para Moisés, fala para Arão, é assim que vocês vão abençoar o povo de Israel. Que a luz do Senhor brilhe sobre vocês, o Senhor te guarde, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Então, me parece assim, muito implicitamente, que Davi está falando, olha, aquele que é fiel, aquele que confia no Senhor, aquele que aguarda e espera a sua bondade e conta com ela, vai ser abençoado ou vai ter as bênçãos pactuais de Deus com o seu povo. Eu quero dizer com isso, parece que Davi está lembrando daquilo que está na Torá, daquilo que está lá em Números, daquilo que está lá em Levítico, falando, olha, o fiel, aquele que é obediente, ele é abençoado pelo Senhor. Ele tem as bênçãos pactuais daquele acordo feito entre Deus e o seu povo. Se vocês forem fiéis, se vocês confiarem em mim,
vocês amarem o próximo, vocês isso, vocês aquilo, então vocês serão abençoados. Então parece que Davi, assim, muito implicitamente, está fazendo um eco a essa realidade, assim, quando cita meio que de longe, assim, esse texto. E é interessante o contraste do 7 com a angústia do 1, né? No 1 é Davi desesperado, Deus, parece que você não tá me respondendo. Ele fugido, ele não tá com grandes, sei lá, colheitas e nada. Ele, sei lá, tá comendo o que tem ali. No entanto, ele consegue, tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Ele tá numa situação de restrição de bebidas e comidas, com certeza. Mas Deus revigorou ele de tal forma, e nos revigora, né? Quando a gente tá sendo difamado, perseguido, ainda assim a gente pode olhar para cima, olhar para o nosso Deus e falar, olha, apesar de tudo isso, a minha alegria é maior do que um rico. Eu tenho muito mais do que eu preciso ter. Por quê? Porque o Senhor é comigo. E aí a paz, né? E pra gente fechar a ideia de que o 3 era sobre amanhã, né? Em paz me deitarei e dormirei. Tem um pouco disso no 3 também, né? A questão da segurança de eu dormir e tal, mas sim, eu vou dormir, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. É o verso 5 do capítulo 3, deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não é a mesma coisa do que esse 8 aqui? Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança? Pois é. É aquela coisa de que, eu tô com a vida toda lascada, tá todo mundo indo contra mim, eu não tenho nada, a minha vida tá em risco, mas o Senhor me protege e com isso eu durmo tranquilo. A gente lê um livro, Carol, acho que foi a Oração da Noite. Oração da Noite, é da Tish Warren, é isso mesmo. Ela faz uma analogia muito legal do sono com a morte, no sentido de que quando a gente dorme, a gente é 100% vulnerável a qualquer coisa. Se alguém quiser fazer mal a nós, a gente nem vê. A gente não tem defesa nenhuma quando a gente está dormindo. A gente está lendo também aí lá no Discord, sei lá, O Senhor dos Anéis, onde tem várias e várias situações onde eles estão dormindo no meio da floresta, com perseguições. A gente dorme na nossa casa, tranca o portão, tranca a porta, você mora num condomínio, tem um segurança, e ainda assim tem gente que dorme tensa, vai ver, será que eu passei 2 voltas na chave? Imagina dormir fora, sabe? Dormir no meio do mato. Davi tava dormindo aqui, ele não tava no palácio dele, ele tava dormindo no meio das cavernas. Tava relento, né? E olha, eu consigo ter uma confiança tamanha que mesmo quando eu tô no meu mais absoluto momento de, não é fraqueza, mas de vulnerabilidade, tudo bem. Eu vou dormir tranquilo, porque é Deus que me protege. É uma confiança sem par, assim. E ninguém fica pensando nisso. Exato, e pensar que, por exemplo, o dia tem 24 horas e a gente precisa ir pelo menos de 8 horas ou 6 horas só dormindo. Se for parar pra ver, parece que Deus colocou na nossa biologia alguma forma de mostrar que a gente depende dele 100%. 1/3 do seu dia é você sem fazer nada, porque tudo depende dele. É claro que nós temos nossa responsabilidade, né? Sim, sim. É claro que existe aquilo que a gente tem que fazer e deve fazer. Mas por outro lado, às vezes o que nos cabe é confiar na soberania do Senhor e descansar. Em Eclesiastes a gente vê isso, né? Há tempo pra trabalhar e tempo pra descansar, né? Então, se tinha alguma dúvida, a própria Bíblia fala isso, que a gente tem que descansar. Perfeito. Voltando um pouquinho aqui, se vocês me permitem. Claro. Lá no verso 7, que diz assim, Tu me deste alegria maior do que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. E aqui, de fato, como o Tan falou, parece que Davi, no momento ali de escassez, de angústia, se vê mais bem suprido que aquele que de fato tem abundância de cereal, de vinho. Mas é interessante notar que a fartura em si, acho que é importante a gente colocar isso, não era algo errado ou pecado. Não, de forma nenhuma. Por exemplo, se a gente for lá para Levíticos 26, 3-5, nós vamos ver que essa abundância era, inclusive, prova do favor de Deus sobre o povo, quando eles estavam obedecendo. Era interpretado assim mesmo. Exato, se seguirem meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias, a terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até saciarem, viverão em segurança em sua terra.
Então, parece que aqui o problema, o X da questão, não é de fato a abundância ou até mesmo a escassez. A questão parece ser onde está o nosso coração, independentemente das circunstâncias, quer de escassez, quer de abundância. E que palavra para hoje, né? A gente usa aqui Davi porque, enfim, é o contexto, mas por que não hoje isso? Exatamente. Onde está o nosso coração, né? Estamos numa época de eleição e é interessante você ver, de qualquer lado que você pense do espectro político, o ponto não é esse, mas como às vezes a gente se angustia, ou pensando em tempos de escassez, ou querendo que tempos de abundância, ou quer que seja. O fato é, independente do cenário que vamos enfrentar, ou estamos enfrentando, a grande questão é onde vai estar o nosso coração nisso tudo. Nossa expectativa de redenção, de salvação, está onde? Está na abundância? Está num candidato? Está no dinheiro ou está no verdadeiro Senhor? É porque quem governa, de verdade, é o verdadeiro Senhor, por isso que é Senhor. Exato. É Senhor, não importa o representante que está lá, seja na esfera federal, estadual, municipal, não importa. Quem é o seu Senhor? A quem você responde? Quem que cuida em última instância de você? Quem que faz com que você se deite em segurança e você durma tranquilo 1/3 da sua vida? Né? É isso aí. Muito bem, eu tô satisfeito. Vocês têm mais alguma consideração ao Salmo 4 ou não? Eu tô bem tranquila, tô muito feliz também. Eu também tô bem tranquilo. Acho que o João começou com o pé direito aqui com a gente, hein? Tá no nível do Thiago aí, hein? Cuidado aí, hein, Thiago. Não demora muito pra voltar, ele não. Tem a mania de me imitar, já foi pra ele parar com isso, Tam, mas ele... Brincadeira, que isso. Mestre querido, de fato, a influência dele é grande, né? Não sei nem mensurar, mas ele é mestre querido. Legal. Não, tem sido um momento bem gostoso aqui, até conhecer pessoas novas. Eu tava conversando hoje à tarde, né, com a Carol, como foi diferente, por exemplo, a gravação que a gente tinha com o Thiago e a que a gente teve com o pastor Burjac, que foi o do Salmo 3 da semana passada, e de novo com o João. E é muito bonito ver como Deus age nos seus servos, fazendo cada um trazer o seu estilo e não perder a qualidade. É muito legal exatamente. Isso. Exatamente. É exatamente isso que a gente quer, que as pessoas elas aprendam mais sobre a palavra de Deus, né? Batendo um papo, conversando, trazendo exemplos, entendeu? E isso tudo é muito enriquecedor. Multiforme graça de Deus, assim, manifestada, né? É muito interessante. Isso só mostra que nem eu nem você, viu, Carol, que estamos desde o começo e provavelmente vamos ficar até o final. A gente também não tem valor algum em questão de qualidade desse negócio aqui, viu? É, Thiago. Somos peças, somos peões dentro só desse peões, pecinhas de Lego daquelas bem pequenininhas ainda. Exatamente. Essa dinâmica é bem importante. Essa forma dialogal, assim, né? É muito importante pro programa. Muito enriquecedor. Que legal. É legal. Que bom, gente. Fico muito feliz. Também. Senhores ouvintes, muito obrigado por acompanhar mais um novo convidado. João Capucci com certeza vai voltar várias vezes. Tem muito livro bíblico ainda pra gente seguir adiante, né? Eu queria convidar vocês para estar com a gente lá no Telegram. A gente tem um canal lá no Telegram onde a gente pode se encontrar. Se você quiser fazer parte, é só instalar o aplicativo e acessar t.me/leitura bíblica comentada. Nós temos, como vocês já sabem, já ouviram várias vezes, mas muitos de vocês ouvem e ainda não vieram, não sei porquê. A gente tem a nossa comunidade literária no Discord, que é um aplicativo aí onde a gente concentra canais de conversa via chat sobre vários assuntos, faz leituras coletivas de vários livros. No ano que vem a gente vai fazer a leitura coletiva da Bíblia, então também é uma oportunidade para você estar com a gente. A gente faz a transmissão dos podcasts, esse inclusive está sendo feito lá, onde você pode ouvir ao vivo e participar no texto. Inclusive agradeço todo o pessoal que está ouvindo a gente aí, é muito gostoso conversar sabendo que tem gente ouvindo a gente em loco, né? Exatamente. E não se esqueça de apoiar a gente, tá? A gente precisa muito do seu apoio financeiro também, apoio em orações e apoio financeiro. Para isso a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, para você fazer parte desse projeto missionário que é o LBC, né? Levar as escrituras aí onde Deus quiser levar. Você pode ajudar a gente com qualquer valor, tá? R$1, R$2, não importa o quanto Deus tem colocado no seu coração aí.
faça parte desse time junto com a gente. É só acessar catarse.me/ictus. Tá tudo na descrição do programa aí também para facilitar para vocês. E de novo, agradeço o Capucci, agradeço a Carol e agradeço vocês ouvintes não só por estarem ouvindo, mas pela certeza de que vocês vão passar esse projeto adiante. A gente teve um hiato aí entre o livro de Lucas e o próximo, que é o livro de Oséias. A gente vai começar na semana que vem com mais 2 salmos. Então nós já temos gravados aí 4 salmos. Falta bem pouco agora, né, Carol? 150, faltam 146, é isso? Isso aí. Firmes e fortes aqui. Quase lá, quase lá. Quase lá. Semana que vem, então, a gente volta. Muito obrigado e até mais. É isso aí, pessoal. Eu agradeço demais a paciência, a audiência de vocês. Vocês são fantásticos. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Tan. E até semana que vem. Até mais. Aliás, João, antes de você se despedir, deixa o arroba seu aí para as pessoas que gostaram de você poderem te acompanhar. Não sei se você é avesso ou é adepto às redes sociais. Cara, eu não sou avesso, mas como eu vi lá no seu Instagram, eu sou influenciador analógico, totalmente, assim, sabe? Eu sou muito da conversa e tal, mas redes sociais eu sou uma negação, assim, sempre fui. Mas se por acaso alguém quiser ir lá acompanhar, o arroba é ojoãovv, tá bom? ojoãovv, você vai me achar. Instagram, lá. Isso? Isso, Instagram. Eu não sou muito ativo, mas sempre tô lá postando alguma coisa do The Office, alguma coisa, algum comentário. Se alguém quiser mandar um DM pra você, lá consegue. Consegue, perfeito. Show. Beleza, então é isso. Até semana que vem. Tchau. Dá o seu despedida aí, né? Então, a minha despedida, gente, foi um prazer. Muito bom estar com vocês, tá bom? E até mais, ouvintes. Até a próxima.